Olá, aqui é o professor Alan e hoje vamos falar sobre os conjuntos numéricos. O primeiro conjunto que a gente vai falar é o conjunto dos números naturais. E o que é o conjunto dos números naturais? Ele é formado pelo número zero e, a partir do zero, a gente pega o próximo número somando sempre uma unidade. Então, 0 mais 1, 1, 1 mais 1, 2. Então, é um conjunto infinito. E a sua característica aqui é que ele é formado apenas por números inteiros, né? Então, 0, 1, 2, 3, 4, 5, até o infinito. Eles foram criados com a intenção de quantificar as coisas, ou seja, de codificar, de numerar, de contar. Então, esse é o princípio, né? E por isso que ele é o primeiro conjunto. A ideia foi simplesmente contar coisas. E a gente indica o conjunto dos números naturais por esse símbolo aqui, ó, o símbolo N, tá? Então, N é igual, abre a chave aqui, 0, 1, 2, 3, perceba que ele é infinito, ele não termina e vai até o infinito. E quando a gente coloca o asterisco aqui em cima desse símbolo, do N, a única representação é que não tem o zero. Então, a gente, quando tem um asterisco no conjunto, é que ele é não nulo, tá? Então, aqui é o conjunto dos naturais não nulos. Perceba que o zero não faz parte aqui desse conjunto, ok? Vamos para o próximo conjunto. O conjunto dos números inteiros, ele é formado por todos os números naturais, mais os números inteiros negativos. E a ideia de se criar esse conjunto foi justamente para representar perdas, né? Ou dívidas. Então, foram introduzido aí na matemática o conjunto dos números negativos. E qual que é a sua representação? A gente representa o conjunto dos inteiros por z. Então, perceba aqui que ele já começa do menos infinito. Aí ele vem menos 3, menos 2, menos 1, 0, 1, 2, 3, 4, 5, 6, aí vai. Então, você percebe aqui do zero em diante é o conjunto dos naturais. O que foi adicionado a esse conjunto aqui? Exatamente, os números negativos. E assim como os naturais não nulos, também temos o inteiro não nulo, ou seja, é o conjunto Z com um asterisco aqui. Perceba que o zero também não faz parte desse conjunto. A gente vai trabalhar bastante com esse asterisco aqui, ó, indicando que o zero não faz parte desse conjunto. Vamos para o próximo conjunto. E perceba que esse conjunto aqui também, né, é infinito e a gente consegue enumerar. Ou seja, a gente nomeia os elementos aqui desse conjunto, apesar de ser infinito. O próximo conjunto, ele é o conjunto dos números racionais. Então, como é que funciona esse conjunto? Você percebe aqui que a matemática ela parte de uma evolução, né? A gente só evolui através de uma necessidade. Então, tinha o conjunto dos naturais, aí teve a necessidade de se representar as perdas, criaram então o dos inteiros. E agora teve uma necessidade de representar as partes, ou seja, eu quero um número em conjunto que me possibilita representar partes do inteiro. Então foi criado o conjunto dos números racionais. Ele é o conjunto formado por todos os números inteiros, aliás, por todos os números que podem ser escritos na forma de fração. Então é um conjunto infinito, porém a gente não consegue enumerar, igual a gente fez com os outros elementos, os outros conjuntos. Por quê? Porque entre o 0 e 1, você vai perceber que existem o quê? Infinitos números, né? 0,1, 0,01, 0,000001. Então, você percebe aí que entre um número inteiro e outro, você consegue colocar infinitos números racionais ali. Então, eu não consigo enumerar com conjunto e tal, chaves lá direitinho, igual a gente fez com os outros. Então, aqui a gente vai precisar de uma outra simbologia na matemática, que é representar um conjunto através de uma propriedade. Então, como é que a gente lê isso aqui? Ó? Preste atenção no mouse aqui. Ó, o conjunto Q vai ser representado, né, pelo conjunto dos racionais. Ele é formado por números A sobre B, tá vendo? O que isso quer dizer? Por números que podem ser escritos na forma de fração, sendo o A e o B números inteiros. E aqui tem B diferente de zero. Por que isso tem aqui, esse B diferente de zero? Porque você aprendeu isso lá na quinta série, que não existe divisão por zero, né? O zero não pode ser divisor. 0 dividido por 2 é 0, mas 2 dividido por 0 não existe. Então, o conjunto dos números racionais
ele é o conjunto formado por números que podem ser escritos na forma de fração, tal que o numerador e o denominador serão números inteiros, né? E B, óbvio, tem que ser diferente de zero. Então, esse é o conjunto dos números racionais. São aqueles que a gente consegue escrever na forma de fração. E aqueles que a gente não consegue escrever na forma de fração? Como é que ele vai ser conhecido? Será um conjunto dos números irracionais. E o que é o conjunto dos irracionais? É todo número que eu não consigo escrever na forma de fração. Ah, mas como assim? A gente consegue escrever muitos números na forma de fração. Consegue, por exemplo, o número 2, ele pode ser escrito por 6 terços. 6 dividido por 3 é 2. Agora, como é que você escreve esse aqui, por exemplo? Ó, raiz de 2. Raiz de 2 a gente não consegue escrever na forma de fração. Por quê? Porque isso aqui vai gerar um número que vai ser uma dízima. Dízima é o quê? Ela é infinita, porém não repete nada. Então, a gente não consegue escrever essa dízima aqui na forma de fração. As únicas dízimas, a gente vai ver exemplos daqui para frente, que a gente consegue escrever na forma de fração são as dízimas periódicas. E aqui eu coloquei aqui em espiral aqui um número que esse número é famoso, ó, é o π. Então, o π é o número irracional mais conhecido aí que a gente tem notícia. Ele é bastante usado aí em trigonometria, né? E, de modo geral, a gente pode falar que o que é um número irracional? Todo número que eu não consigo escrever na forma de fração. Mas quais seriam eles? Todas as raízes não exatas e as dízimas não periódicas. Além dos números aqui que a gente conhece, como o π, o ezinho, que é o número de Euler, entre outros. Ok? Agora, vamos falar sobre o conjunto dos números reais. O conjunto dos números reais é uma reunião do conjunto dos racionais com os irracionais. Ou seja, ele é o conjunto formado por todos os números que eu consigo escrever na forma de fração, mais aqueles que eu não consigo, ou seja, os irracionais. Então, de modo geral, a gente tem esse esqueminha aqui, ó. A gente começou estudando os números naturais, depois passou para os números inteiros, depois são os números racionais. Aí a gente estudou um caso à parte aqui, né, que são os números irracionais. E quando a gente junta aqui ó, os irracionais com os racionais, nós formamos o conjunto dos números reais, ok? Então, nosso curso aqui de matemática, ele vai ser sustentado no conjunto dos números reais. A gente vai trabalhar tendo como referência esse conjunto, que é o conjunto dos números reais. Agora a gente vai partir para exemplos para você conseguir identificar o que é o número e qual conjunto que ele pertence, ok? Olá, vamos falar um pouquinho, né, gente, sobre os conjuntos aqui bem rapidamente. Nós aprendemos aí nos slides que o primeiro conjunto é o conjunto dos naturais e ele é formado pelo 0, 1, 2, 3 e aqui infinito. Depois nós aprendemos o conjunto dos números inteiros, que ele já começa do infinito negativo, menos 2, menos 1, 0, 1, 2 e aqui vai para o infinito. Esses dois conjuntos aqui a gente consegue enumerar, não é isso? Ou seja, ele é um conjunto infinito, tanto natural quanto inteiro, porém a gente nomeia os elementos aqui, a gente escreve o conjunto através de uma chave aqui, nomeando os elementos. O próximo conjunto que a gente vai ver, que é o conjunto dos números racionais, você vai perceber que a gente não consegue escrever como natural inteiro. Por quê? Simples, entre o 0 e o 1, eu tenho infinitos números. O conjunto dos números racionais, o que a gente aprendeu? Ele foi introduzido para representar partes do inteiro. Então, como é que a gente representa esse conjunto? Eu não consigo fazer nomeando os elementos assim como natural inteiro. Então, a gente vai colocar uma propriedade aqui, como a gente viu lá na matéria. Eu vou escrever de uma outra forma aqui para ficar um pouco mais simples. Ó, o conjunto dos números racionais, ele é formado por números, que eu vou chamar aqui de x, tá? Tal que esses números são escritos na forma de fração, ou seja, A sobre B. E agora eu vou falar só quem que é esse A e quem que é esse B. Com A pertence aos inteiros, vírgula, e B pertence aos inteiros com asterisco. O que quer dizer isso mesmo? Exatamente.
O asterisco no símbolo quer dizer que o zero não faz parte dele. Então, o que é o conjunto dos números racionais? Vou falar aqui para a gente ir pegando o jeito de ler isso aqui. Ó. O conjunto dos números racionais, ele é formado por números tal que esses números são escritos na forma de fração, sendo o A, que é o numerador, um número inteiro, e o B, que é um denominador, um número inteiro não nulo, uma vez que não existe divisão por zero, por isso que não pode ser zero o denominador. Vamos fazer exemplos aqui de números inteiros. O número 3/5. Esse número 3/5, ele é uma fração? Então ele é um número racional. Perceba que esse número aqui, ó, 3/5, se a gente dividir 3 por 5, ó, esse símbolo da fração aqui, ele representa uma divisão. Então, se a gente dividir 3 por 5, vai dar quanto? Não dá para dividir 3 por 5, coloca o zero aqui e a vírgula, 30 por 5 dá 6 e sobra um zero. Então, a fração, o que eu estou querendo dizer? Acompanhe o raciocínio. A fração 3/5, ela é a mesma coisa que o número 0,6. Então, se o número racional é todo número que eu consigo escrever na forma de fração, então toda fração é um número racional, e agora você aprendeu o quê? Que esse 0,6 aqui também é um número racional. Todo número decimal exato, ele pode ser escrito na forma de fração e vice-versa. Quer ver? Ó, vamos fazer o contrário. Como é que a gente escreve o número 2,32 na forma de fração? Só voltar aqui que ficou feio esse número. Você escreve o numerador ali, ó, vai ser ele sem a vírgula. Que número está ali sem a vírgula? 232. Agora, quantas casas decimais esse número tem? 2, não é? Aqui, ó, casas decimais são casas depois da vírgula. 1, 2. Então, você vai colocar uma potência de base 10, que tem aqui 2 zeros. Se você dividir 232 por 100, você encontra esse número aqui, ó. Então, o que é um número irracional? Vamos exemplificar isso. Ó, todos os decimais exatos. Todos os decimais exatos serão números racionais. Quem mais? Todas as frações. Quem mais? Olha essa fração aqui, ó. 30 sobre 15, ou seja, 30 quinzeavos. Divide 30 por 15, quanto que dá? Isso mesmo, 2. Mas, professor, 2 não é um número natural? Sim, mas você conseguiu escrevê-lo na forma de fração? Conseguiu. Então, o 2 também vai ser um número racional. Aí, ó, olha uma curiosidade aqui. Vamos fazer uma outra continha. 2 nonos. 2 nonos. É uma fração? Então, ele é um número o quê? Isso mesmo, racional, porque é uma fração. Se a gente pegar uma calculadora e dividir 2 por 9, você vai encontrar 0,22222. Isso aqui não vai terminar nunca. Então, qual que é o nome que a gente dá a um número decimal que é infinito e repete alguma coisinha aqui? Isso mesmo, tá lembrando? É uma dízima periódica. Então, o que você acabou de aprender? Todo número decimal exato é um número racional, toda fração é um número racional, todo número natural é um número racional, todo número inteiro vai ser um número racional. E, além disso, todas as dízimas periódicas. Por quê? Porque toda dízima periódica ela pode ser escrita na forma de fração. Então, a gente viu aqui vários exemplos de números, o quê? De números decimais. Decimais não, né? De números racionais. Agora, a gente vai ver alguns exemplos, algumas situações de números irracionais. Por exemplo, o que é um número irracional mesmo? É aquele que a gente não consegue escrever na forma de fração. E quais são os exemplos? As raízes não exatas. Se você pegar a sua calculadora e calcular raiz de 2, raiz de 7, raiz de 15, vai lá e faça essas contas aqui e perceba o que você vai encontrar. Faça essa continha e me fala o que número que você vai encontrar. Vamos fazer junto. Ó,
Raiz de 2 você vai encontrar lá 1,41, 42, 135 e vai. Se você digitar lá agora raiz de 7, você vai encontrar 2,64, 57, 51, 3 e aí vai. E você calcular raiz de 15, você vai encontrar 3,87, 298 e aí vai. Então perceba que você não consegue um padrão aqui, ou seja, isso é uma dízima, porém não repete nada. Se não repete nada, não é dízima periódica. Se é uma dízima e não é periódica, ela é um número o quê? Irracional. E a gente tem outros números irracionais conhecidos também, como π, como o ezinho, que é o número de Euler. O π ele é aproximadamente 3,14, o ezinho é aproximadamente 2,71. Mas isso aqui eu coloquei só por curiosidade mesmo, que a gente não vai trabalhar muito com esses números aqui não. Apesar de quando a gente estiver estudando função exponencial, a gente vai voltar nesse ezinho aí que é o número de Euler, né? Porque tem o ezinho, a função e elevado a x, tem muita utilidade nas funções exponenciais, de meia-vida, de crescimento exponencial, etc. Agora, para a gente finalizar o aprendizado, vamos ver só se você consegue identificar esses conjuntos. O que a gente vai fazer para entender esse procedimento? Nós vamos imaginar que os conjuntos numéricos são aqueles potes. Sabe aqueles potes que você compra lá, geralmente tem na cozinha da gente, que vem o primeiro é café, aí depois tem um outro pote aqui dentro desse, que é um pouquinho maior. Aí depois a gente tem um outro aqui ainda, que é o de açúcar, que é o grandão. Lembra disso? Beleza. Esse potezinho aqui dentro, ele vai ser o pote do conjunto dos números naturais. Esse outro pote aqui, ele vai ser o pote dos inteiros. Esse outro pote aqui é o pote dos racionais. Aí vai existir um outro pote, que vai ser um pote um pouco maior, tá? Vai ser um pote um pouquinho maior, que é o pote dos conjuntos dos números reais. E existe dentro dos reais aqui, um potezinho pequenininho, que é como se fosse um medidor. Esse medidor vai ser o pote dos irracionais. Então, esses potes aqui, a ideia é justamente você entender mesmo a questão de inclusão de conjunto. Como é que vai ser isso? Olha aqui, imagina o número 2. O número 2 está dentro de que pote? O número 2 está dentro do pote dos naturais, não é? Mas o pote do natural não está dentro do pote dos inteiros? Está. Que por sua vez não está dentro do pote dos racionais? Está. Que por sua vez está dentro dos potes dos reais. Então, o que você vai falar? Que o número 2, ele pertence a quais conjuntos? O número 2 pertence aos naturais, que mais? Aos inteiros, que mais? Aos racionais e os reais. E agora a mesma coisa, vamos pegar aqui o número menos 10. Esse número menos 10, ele está dentro de qual pote? Qual pote que está esse número menos 10 aqui? Ele está do pote dos inteiros. Perceba que ele já não está dentro do pote natural mais. Então, o número menos 10, ele pertence a quais conjuntos? Menos 10 vai ser o número o quê? Inteiro, depois racional e real. Agora vamos pegar mais um númerozinho aqui. Vou pegar o número, por exemplo, meio. O número meio, ele está dentro de qual pote? Ele está aqui, dentro do pote dos racionais. Então, ele vamos pegar aqui, o número meio, ele vai pertencer a quais conjuntos? Vai ser um racional, que mais? E real. Por que real? Porque o pote dos reais, ele contempla todos os outros potes aqui.
E por último, eu vou pegar aqui um númerozinho, raiz de 2. Raiz de 2 pertence a qual pote? Olha lá para você ver. Só do irracional e, óbvio, dos reais, porque ele está dentro do pote de reais. Então, o número raiz de 2, ele pertence aos conjuntos I e R. Com isso aqui que a gente fez aqui, a ideia dos potes, a gente pode criar a ideia de inclusão de conjuntos. Ou seja, o primeiro conjunto é o conjunto dos números naturais, que está contido no conjunto dos números inteiros, que por sua vez está contido nos racionais, que por sua vez está contido no conjunto dos números reais. Então essa aqui é a ideia de inclusão de conjuntos. E esse símbolo aqui, ó, esse C, parece com C aqui, ele é o símbolo de estar contido. Mas, professor, o número irracional não aparece aí, não? A única relação de inclusão dos números irracionais vai ser com o próprio conjunto dos números reais. Ou seja, o I está contido apenas em R, ok? Então, tá aí, ó. Essa é a aula de conjunto e aqui deu para a gente identificar direitinho que número pertence a qual conjunto. Isso vai ser importante para a gente no desenvolver aqui da nossa disciplina, ok?